Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós nessa noite. Falamos boa noite para todos que estão vendo pela internet agora ou mais tarde. E hoje o tema é viver de acordo com o Evangelho. E toda vez que a gente fala do Evangelho, viver de acordo, convida a gente para estar refletindo o quanto que a gente já conseguiu absorver das lições de Jesus. Porque nós já estamos ouvindo há bastante tempo, E nós, com certeza, já temos muito conteúdo do Evangelho dentro de nós. Então, o convite da noite é para fazer essa reflexão. Quando a gente fala viver de acordo do Evangelho, seja carta viva do Evangelho, dê o seu exemplo de cristão. Então, é uma reflexão para a gente ver o quanto que a gente já está conseguindo fazer isso e qual a área da nossa vida que a gente precisa dar aquela melhoradinha. E quando a gente fala do Evangelho, a gente fala e relembra de Jesus, não tem como, As lições que ele trouxe para nós. Jesus trouxe principalmente as bem-aventuranças, que é o coração do Evangelho, para nos educar nas nossas virtudes, para que a gente aprenda a amar um ao outro, para que a gente possa colocar em prática o caminhar que ele mostrou. Ele veio trazer esse caminhar de luz para nos guiar, porque ele já sabia que a gente era meio lentinho para aprender, então ele sabe que a gente ia levar um tempinho. Por isso que ele falou por parábolas, por isso que até hoje estamos aprendendo a entender o Evangelho. Queria fazer uma pergunta. Quantas vezes a gente já leu o Evangelho? Um monte. Concorda? Quem já leu um monte de vezes o Evangelho? Vocês sentem que cada vez que a gente faz uma leitura, a gente vê algo que nunca tinha visto antes? Há uma palavra que parece que pula no entendimento e a gente tem aquele despertar espiritual? Não acontece assim? Por isso que ele é sugerido ser estudado, refletido, sentido, para que verdadeiramente a gente possa viver de acordo com as lições de Jesus. E quando a gente pensa no Evangelho, a gente convida as bênçãos de Jesus para nos acompanhar. Porque ele trouxe, sim, a orientação divina do Pai, para nos orientar no caminho, que ele sabia da nossa fragilidade, nós, espíritos imortais imperfeitos, criancinhas espirituais, que tínhamos muito que aprender. E ele continua aqui conosco, ele está presente aqui conosco, nos guiando, nos fortalecendo, para que cada um de nós possa sair daqui hoje com um pouquinho mais de entendimento do Evangelho, para que amanhã a gente possa viver um pouquinho mais de acordo com o Evangelho. E a boa notícia, quando a gente não estiver vivendo de acordo com o Evangelho, nós vamos perceber rapidinho. Só de perceber que já não está agindo de acordo com o Evangelho já é um progresso. Eu não sei vocês, porque antes eu nem sabia quais eram as lições de Jesus. Eu não sabia quais eram as leis. Eu vivia por viver, eu não conhecia. Até o dia que eu cheguei no Espiritismo e eu perguntei, quem é Jesus? E me foi falado, é o teu irmão. Aí eu fiquei, nossa, deixa eu conhecer esse meu irmão, porque ele é um ser tão divino, é meu irmão. Então, ali eu entendi que eu também tenho a centelha divina que ele estava me mostrando. Eu também sou herdeira do Pai. Então, nesse momento, eu escolhi aprender. E estou aprendendo até hoje, só aprendi um tantinho, consciente do caminho a percorrer. Então, vamos lá. Requer que a gente aprenda para colocar em prática, porque muito dos conteúdos a gente até tem, mas a grande significância da nossa evolução será colocar tudo isso em prática, não é mesmo? Então vamos lá. Uma frase que me inspirou para fazer essa palestra foi essa: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Eu fiquei muito tocada, porque eu já ouvi essa frase do Chico, todo mundo já ouviu, certo? No filme, centenas de vezes. Mas me tocou tão fundo por um novo entendimento.
Porque eu cheguei num momento na minha vida que eu falei, eu não quero mais isso para mim. Eu cheguei naquele momento que eu falei, eu quero modificar. Eu estou cansada desse mesmo lero se repetindo na minha vida. Já aconteceu isso com vocês? Certo? E depende, muitas vezes, essa reflexão, esse recomeço, essa vontade de começar aqui agora, tudo de novo. Eu não posso mais modificar o que me aconteceu, mas eu posso, a partir desse momento, começar a criar um novo amanhã, um novo fim. E isso vem de reflexão, mas nem sempre esse recomeço vem do meu, tive um despertar espiritual, preciso crescer. Não. Geralmente, essa vontade de começar, de recomeçar agora, muito de nós vem porque tem uma dor muito grande. Porque está cansado de repetir os mesmos padrões e acabar na mesma dificuldade. Quantos de nós estão cansados de sentir medos que impedem a gente de dormir, muitos com ataque de pânico? Quantos de nós estamos sentindo muita ansiedade, mas não sabe lidar com isso e fica amarrado em coração apertado, que às vezes falta até o ar? Quantos chegam nesse momento absolutamente no fundo do poço, quando perdeu tudo? Perdeu o emprego, perdeu um ente querido, perdeu um relacionamento precioso. Quantos de nós chegou nesse momento e fala, eu não aguento mais, eu quero recomeçar? Nós estamos tendo o privilégio de recomeçar aqui por escolha. Entretanto, se algum de vocês está sentindo medo, ansiedade, desesperança, aqui fica o convite. Vamos começar aqui agora uma nova história, para poder fazer um novo amanhã, um novo fim. E seja qual for a razão que nos leva a tentar, a buscar esse recomeço, é um lembrete que o Evangelho é um caminho seguro nessa nova estrada. Porque eu tenho quase que certeza que o que trouxe a gente no momento de dificuldade que quer recomeçar, foi porque a gente não estava vivendo o Evangelho ainda. Porque deu aquela encrenquinha com o filho, aquela encrenca com o marido, aquela encrenca com a sogra, no trabalho, aqueles conflitos que a gente não soube lidar. E o Evangelho vem para nos trazer luz. Não vai tirar as nossas dificuldades, vai trazer luz no nosso comportamento, porque independente não é o que acontece conosco, mas é como a gente lida com o que acontece que vai fazer toda a diferença de criar um novo amanhã, novos resultados e um novo fim. Então vamos lá. Quando a gente começa a olhar as lições do Evangelho, o Evangelho em todas as lições do Evangelho, nos encaminha para o amor e para a caridade. Não tem outro caminho. É o caminho do amor e da caridade. Mas o amor ainda é muito grande, a caridade é muito grande, então a gente começa com pedacinhos e passinhos pequenos. Cada um vai fazendo o passo do tamanho da sua perna. E isso precisa ser honrado na escada do nosso crescimento espiritual. Cada um está dando o passinho que a gente consegue. Então tem o passinho da paciência, da tolerância, da benevolência, da esperança, da alegria. E esse todo caminhar vai nos levar eventualmente a praticar o amor e a caridade. E eu coloquei essa porta aí como uma metáfora do caminho de luz que Jesus traz para a gente através do Evangelho, nos guiando. Jesus é essa luz que vai guiar esse caminhar nosso na busca do nosso crescimento. Mas para viver de acordo com o Evangelho requer foco e visão e disciplina. Não tem outro caminho. Nós precisamos do foco, da disciplina, da nossa atenção, para que a gente coloque toda a nossa atenção nas qualidades que estamos querendo adquirir, para que diminua a quantidade de atenção que a gente tem nos nossos defeitinhos, nos nossos equívocos. Requer esse foco e requer a visão que nós somos espíritos imortais
estamos no nosso caminho de crescimento, ainda muito longe da plenitude, né? Mas estamos chegando lá, estamos crescendo. Ter essa visão que o objetivo desta encarnação é para darmos um passo em frente na nossa jornada espiritual. Se eu não tiver o foco da nossa visão, da minha visão, que eu estou aqui nessa encarnação para aprender as lições de Jesus, que veio mostrar como adquirir o reino de Deus, para que eu tenha ainda nesta encarnação essa quantidade de paz no meu coração que vai me levar a criar um pouco mais de amor, caridade no meu caminhar. Sem esse foco, essa visão, se eu viver para a materialidade, eu perco a perspectiva do que significa viver de acordo com o Evangelho. E requer disciplina, porque muitas vezes na nossa indisciplina, na maneira desorganizada com a qual nós chegamos aqui ainda, sem base das lições de Jesus, sem base ainda das leis de nosso Pai, vivemos de forma muito indisciplinada. Requer disciplina e esse foco, a visão, para me fazer o que é o dever. Porque se eu vou na vida solta, na falta de disciplina, nem sempre eu vou fazer o meu dever, o dever do homem de bem. Então, requer foco, visão e disciplina, para que eu possa usar a potencialidade da nossa alma, que é a vontade de colocar em prática tudo que eu aprendo intelectualmente, que eu leve para o coração, para que tenha na minha vivência. E esse foco e disciplina é indispensável para aproveitarmos essa encarnação. E aqui a gente colocou uma escadinha para a gente fazer as nossas reflexões. Não tem como eu adquirir a tolerância que Jesus nos fala na Beatitude se eu ainda sou intolerável. Eu não tenho nada de tolerância para com o meu irmão. Não tem como eu ser benevolente, mansa, como requer a bem-aventurança que Jesus nos fala, se eu ainda cultivo ações egoísticas. Não tem como eu ter esperança e viver e transmitir a esperança na minha vida se eu ainda tenho falta de fé. Não tem como eu ter um olhar de alegria e esparramar minhas gotinhas de alegria se eu tenho sentimentos mal resolvidos dentro de mim. Então não tem como eu amar se ainda a minha consciência está repleta de orgulho. Então requer foco e disciplina para a gente não desperdiçar essa encarnação, para que nós, como espírito imortal, possa aprender e permitir que o Evangelho nos guie para fazer essa transformação, para que a gente consiga fazer esse bom combate que Jesus vem nos convidar. Porque o Evangelho nos convida para fazer o bom combate, para me combater esses defeitos que me impedem de amar e fazer a caridade. E a nossa doutrina nos educa, sem a caridade não há salvação. Sem o amor não há salvação. Então aqui é o foco e a disciplina que vai nos ajudar. Nós já perdemos muitas encarnações. A gente não lembra, mas a gente já perdeu muitas encarnações porque ainda não adquirimos essas virtudes e essa disciplina que requer esse foco. O meu foco é evoluir nessa encarnação. O meu foco é fazer essa transformação. E para isso eu preciso do Evangelho para me guiar, para ter como referência, porque Jesus, quando a gente fala que a gente está precisando do Evangelho, significa que a gente precisa do farol, do alimento de Jesus, para a gente manter esse foco e essa disciplina. Então nós precisamos mudar, para que possa fazer essas transformações e eliminar as coisas que impedem a gente de viver de acordo com o Evangelho. Nós temos que fazer algumas mudanças. E tem mudanças que vêm pela lei do progresso, que a gente não escolhe agora, né? A gente de alguma forma já escolheu no planejamento da nossa reencarnação. Mas Deus nos oferece a lição que precisamos e nem sempre a queremos. São as mais difíceis. São aquelas mudanças
que vem e dá um chacoalho. Vocês podem recordar um movimento muito doído da sua vida, que te devastou por algum tempo, mas você olha para trás e hoje vê os benefícios que isso te trouxe? Vocês conseguem enxergar isso, essa mudança? Que às vezes vem e fala, às vezes a gente tem que dar bênçãos para aquela coisa que aconteceu no passado que nos devastou, mas foi um livramento na realidade, porque nos educou. Se a gente soube aproveitar, se a gente teve a visão, se a gente teve o foco e soube aproveitar, redirecionou a nossa vida. E às vezes tem mudanças que vêm muito doída. Quantas pessoas perdem tudo? Você vê quantas enchentes que destroem a casa de todo mundo? Quantas pessoas aqui com tantas tempestades que o furacão foi e destruiu tudo? Eu fiquei me imaginando, eu falei, que lição! Eu fiquei olhando a minha casa e falei, o que eu vou sair correndo o quê? Você só pega o seu documento, meu celular e o carregador. Era o que eu ia fazer. Eu não vi sem celular mais, que é o fato. Meus documentos e o celular. Mas eu fiquei brincando assim, eu falei, tem tanta coisa preciosa. E de repente a vida me tirou tudo. São lições muito importantes, que se Deus nos colocou, é porque era importante para nós, e são difíceis. Às vezes a perda de um membro da família, que desestrutura toda a família, mas chacoalha todo mundo, não é mesmo? Então, são mudanças muito importantes que vêm. E se a gente se rebelar contra a providência divina que está oferecendo, a gente perde a oportunidade de crescer. Então, muitas vezes, essas mudanças vêm para nos testar ainda na nossa resignação, na nossa obediência com relação ao nosso Pai. Parte de lição tão importante para a gente viver de acordo com o Evangelho. Agora, tem mudança que a gente escolhe. Essa é a decisão de mudar. É quando a gente usou aquela frase, chega, eu não quero mais experienciar isso, eu estou cansado desse lero. Eu quero mudar. E para mudar, a gente realmente tem que ter coragem, tem que ter essa decisão firme, tem que saber verdadeiramente qual é o nosso propósito. Porque se eu fico vivendo sem responsabilidade, a vida levando, eu vou estar sempre criticando, eu vou estar sempre acusando o outro, eu não estou assumindo responsabilidade. Mas vivendo de acordo com o Evangelho, a gente já sabe que não existe vítimas. As nossas aflições são consequências das nossas escolhas. Então a decisão de mudar significa mudar as escolhas que temos feito, que tem gerado esse sofrimento na nossa vida. E o mais importante é ter a consciência que para fazer essas mudanças a gente tem que se elevar acima das circunstâncias, porque isso é o que o Evangelho nos ensina. Eu não consigo mudar algo se eu não mudar a consciência que criou o algo. Eu preciso me elevar um pouquinho mais. E o foco e a visão põe a gente no alto da montanha, que vê a nossa encarnação como um caminho de oportunidade de crescimento. E por que a necessidade da reforma íntima e da mudança? Porque, na realidade, nós estamos subindo essa escadinha aí na nossa vida, que a gente sabe, através do Evangelho, que nós temos mais egoísmo e orgulho dentro de nós. E eu repito deliberadamente isso em todas as minhas palestras, porque eu preciso lembrar disso mais do que ninguém. Porque quando a gente faz uma palestra, a gente é a primeira a escutar. Me relembrar, para não me achar que eu já cheguei lá, que eu já estou 100%. Não. Todos nós estamos nessa caminhada de diminuir a quantidade de egoísmo e orgulho para que a gente possa aprender a vivenciar o Evangelho. Porque está lá no Evangelho que o egoísmo e o orgulho são as maiores chagas da humanidade. Se eu quero viver de acordo com o Evangelho, eu preciso aprender a identificar onde meu egoísmo e orgulho se manifesta. A gente estudou isso por 1 ano na oficina, né? O pessoal da oficina sabe o quanto que foi difícil identificar, porque não é brincadeira não. A gente às vezes se engana muito, a nossa mente mente muito pra gente, se achando. Mas quando a gente começa a olhar as nossas ações, a gente já consegue identificar. E essa é a boa notícia, porque o Evangelho nos capacita, nos dando coragem
para iluminar a nossa consciência, para identificar, porque esse é o nosso trabalho nesse momento da nossa evolução. E limpando essas ervas daninhas da nossa alma, para que o amor, para que a caridade possa começar a brotar, porque são duas energias que não conseguem florescer no mesmo campo. E como que a gente faz isso? A gente colocou aqui umas dicas baseado nas nossas experiências na oficina, descobrindo onde realmente estamos nessa escada de orgulho e egoísmo. O que sentimos quando nos olhamos no espelho? Como nos vemos? O que pensamos de nós mesmos? Como temos nos amado? Onde precisamos mudar? São perguntas difíceis às vezes de responder, mas quem está querendo viver de acordo com o Evangelho já está capacitado de pedir a Jesus que o ampare, para ter a coragem de se enxergar, para poder fazer esse movimento diferente. Porque eu não posso fazer cara de paisagem para o meu egoísmo e querer fazer a minha caridade. É muito difícil. E devagarzinho a gente vai vendo, quando a gente vai fazendo essas perguntas, onde o egoísmo se manifesta. Uma das preces que eu faço diariamente, eu peço a Jesus e a Deus nosso Pai que me mostre as minhas ilusões, para que eu possa adentrar no reino de amor dele. Porque o egoísmo nos ilude, que a gente já sabe amar. Então, quando a gente começa a se comprometer a viver de acordo com o Evangelho, não tem como a gente não buscar o caminho da humildade. E nesse caminhar da humildade, conforme a humildade vai crescendo, a gente vai se dando conta ainda do tamanho do egoísmo que tem dentro da gente, o tamanho do orgulho. E a gente vai buscando diminuir essa diferença. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo quanto no futuro. Então aqui, nas lições do Evangelho, a gente já aprende que como o egoísmo, ele é a fonte de tudo que nos prejudica, de todos os vícios. Quando você for olhar, tem a fonte lá, o egoísmo. Mas vem a consolação que quando a gente começa a já observar como o nosso egoísmo se manifesta e busca fazer um movimento de aprendizado, a gente já começa a desenvolver um pouquinho das virtudes. Porque se eu me empenho em diminuir meu egoísmo, eu começo a desenvolver a minha mansuetude, a minha humildade. Já começa esse trabalho. O egoísmo, sendo o pior de todos os vícios, é o maior obstáculo à evolução e ao crescimento espiritual. Das imperfeições humanas é a mais enraizada, por derivar da influência da matéria sobre o espírito. Dissolver o nosso egoísmo e cultivar as nossas virtudes. Então, essa é a razão principal, a meta principal, é a gente aprender e não resistir, que a gente ainda tem um monte de egoísmo dentro da gente, e saber que o que nos impede de evoluir, o que nos impede de viver de acordo com o Evangelho é esse egoísmo. Então, aprender a dissolver o nosso egoísmo e aprender a cultivar as nossas virtudes é a chance da gente começar a viver mais alinhado com o Evangelho. E nós não temos a pretensão de já amar e não ter nenhum egoísmo numa encarnação, mas a gente está no processo de desenvolvimento. Nós sabemos que no nível que nós temos de evolução, ainda nós não conseguimos eliminar todos os nossos defeitos. Todo mundo aqui tem consciência disso? Que a gente vai tentar, mas que a gente ainda tem muito que aprender? Tem muito defeitinho? Ninguém se insulta com isso? Alguém se insulta com isso? Não? É isso aí. Quando a gente relaxa e entende isso, a gente se resigna, a gente tem paz, a gente faz paz e abraça a nossa fragilidade. Para mim foi muito duro admitir que eu tinha muito defeito. Eu já me achava muito graciosa,
Mas aí a vida me mostrou, deu aquele estranho. Não tem nada Não, tem muito que aprender. E devagarzinho, é a camada do orgulho que engana. A mente engana. Porque faz um pouquinho aqui, um servicinho ali, uma caridade. Nossa, como eu sou virtuosa. Não. Isso já é uma manifestação do orgulho. Então, abraçar isso e buscar fazer, diminuir isso já é um grande avanço no nosso crescimento. Então, como que a gente pode identificar, sem nenhuma intenção de dar receitinha, só de dividir a nossa experiência? Nos mantemos vigilantes, observando as nossas ações para perceber quando for de natureza egoísta, mas precisamos observar principalmente as nossas intenções. Por isso que eu faço essa oração diária, para os meus mentores me ajudar, porque é nessa vigilância a gente aprender a nos observar. É a centelha divina do Espírito imortal que observa essa Abigail que tem muito que aprender. Então, desse espaço, nessa vigilância, eu já consigo observar as minhas ações egoístas, as minhas intenções que não são nada graciosas. E a boa notícia é que quando a gente observa, a gente tem opção de escolha, porque a ignorância espiritual não nos permitia nem nos perceber egoísta. A importância de fazer um plano de ação para combater essa imperfeição, fazer o caminho contrário. Porque não tem nada demais a gente perceber uma ação egoísta. É só quando perceber fazer o esforço do caminho contrário. E isso já diminui o nosso egoísmo. Simples assim. E sugerimos escrever o que fazer diariamente para combater esta imperfeição. A gente precisa de um plano de ação para manter a disciplina. Muitas vezes a gente escreve, por exemplo, a gente falava isso muito na oficina. Tem dificuldade de foco? Escreve 3 coisas que vai fazer na parte da manhã. Depois escreve 3 coisas que vai fazer na parte da tarde. Quando melhora a disciplina, escreve o que vai fazer no dia. Até que não precisa mais escrever. Faça o que for preciso para poder transformar o defeito que está impedindo a gente de seguir as lições de Jesus. E importante também escrever o que podemos fazer para superar quando o obstáculo aparecer. Quantas vezes eu falava, não, hoje eu vou praticar a paciência, mas não dava outra. Saindo de casa eu já perdi a paciência. Não durava 1 hora a minha meta. Já que eu perdi a paciência, aí ficava... Não, precisamos de um plano de ação, porque a gente ainda é muito criança espiritual de colocar as nossas virtudes em prática. Então a gente precisa de um plano de ação quando tiver um obstáculo aparecendo. Não, tudo bem, eu vou continuar. Isso não deu certo? Foi só por agora, vamos continuar em frente, eu vou tentar de novo, e vou tentar de novo. Muito importante. E é importante fazer esse plano de ação quando a gente está bem. Porque quando a gente não está bem, a gente nem pensa, não sei vocês. Às vezes eu nem lembro de orar, porque é naquele momento de desarvoramento. Então, põe na geladeira se precisa um plano de ação. Que aí quando a gente se desavora, muitas vezes algumas pessoas ligam falando, me ajuda, eu não estou conseguindo nem orar. É nessa hora que eu aprendi que precisa ter um plano de ação na geladeira, ou no computador, ou onde quer que você possa acessar, para a gente se relembrar. Somos seres imperfeitos buscando nosso crescimento. E esse plano de ação nos ajuda nos momentinhos que a gente fica difícil. Porque, não sei vocês, mas eu tenho meus momentos difíceis. E eu preciso de toda ajuda. E nesse trabalho de colocar o Evangelho na vida, a gente precisa de muita esperança. Aprender a se renovar nas nossas esperanças. E o Evangelho nos ensina que a fé é mãe da esperança e da caridade. Para mim ter a caridade, preciso ter esperança. Para mim ter esperança, eu preciso de fé. Porque toda vez que eu perdi a minha esperança, é porque eu estava sem fé. A minha fé foi no chão. Então, aprender a tomar posse da sua fé, porque a fé é construída, ela não cai do céu do nada. Então, se tiver alguém sentindo desesperança, só saiba que está faltando fé. E a fé, ela pode ser construída a partir do momento que eu fechar meus olhos e pedir ajuda para o Pai misericordioso.
que dê um grãozinho de migalha de esperança e fé para me começar a jornada. E pegar aquilo e sair para a vida com aquilo, mas não tenham dúvida que Jesus, os mentores, vão potencializar aquela migalhinha. E é um passo em frente do outro que eu vou aumentar a minha fé. Eu buscar aquele momentinho que eu consegui levantar da cadeira e dar um passinho em frente, eu registro isso na minha alma e relembro disso para dar o próximo passo, A nossa fé e a nossa conexão com o Pai é construída. Então a quantidade de esperança depende de nós. Investimos na nossa conexão com o Pai, na nossa conexão com Jesus, para Ele nos abastecer. E nós, da forma ativa, buscar a renovação da fé, de aprender que a esperança é a filha dileta da fé. E ambas estão uma para a outra, como a luz que reflexa dos planetas, que está para a luz central e a positiva do Sol. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento de suas próprias filhas. Sem fé, a gente não consegue viver de acordo com o Evangelho. E aprender a fazer a nossa fé brotar, precisa desse foco e da disciplina, numa força ativa diária. A alegria que jamais esquecemos que Deus nos ama infinitamente e que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa. Deixe algum sinal de alegria por onde passe. Então, nessa migalha de fé que a gente tem, que já conquista uma migalhinha de esperança, sair para a vida com essa migalhinha. Se eu passar perto de alguém, dá um pequeno sorriso. Eu estou deixando uma gotinha de alegria no caminho de alguém. E repara o olhar de volta dessa pessoa. Você vai receber muitas gotinhas de volta. E é desta maneira que a gente vai fazendo a nossa fé crescer, a nossa alegria crescer e vai modificando a nossa psicosfera. É um trabalho assim. Quantas vezes a gente saiu e às vezes uma pessoa deu aquela olhadinha que aqueceu o nosso coração. Todo mundo tem uma experiência assim? Ali aquela pessoa deixou um sinal de alegria, aquele quentinho no coração, um sorriso. Isso não nos custa nada. Mesmo que a gente esteja num baixo astral muito grande, se a gente fizer essa força ativa, a gente se modifica. Aqui é tão bonito, né? Eu acho. Deixa algum sinal de alegria por onde passe. A paciência. O Evangelho nos fala da paciência, a importância da paciência. Sede paciente. A paciência é também caridade e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra, há, porém, muito mais penosa e, como decorrência, muito mais meritória, a de perdoar ao que Deus situou no nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrimento e para nos experimentarem a paciência. No final do caminho está a libertação, até então paciência, uma mensagem do Buda. E é impressionante quando a gente coloca atenção de praticar essa virtude, a gente vai se dar conta do tamanho da nossa impaciência. Como eu falei para vocês hoje, eu vou praticar a paciência, mas não durou 1 hora, eu já estava sem paciência, porque o trânsito é louco. É muito doido esses motoristas, não é? Não tira a paciência de qualquer criatura cristã que quer ficar na linha e viver de acordo com o Evangelho. É duro demais. Mas é nessa renovação, só de se perceber. Aí no outro dia sai um pouco mais de paciência. E é impressionante, porque Deus coloca as pessoas exatas do nosso lado. Aquelas pessoas que estão fazendo a gente perder a paciência na nossa família são instrumentos da misericórdia do nosso Pai para nos ajudar no nosso burilamento. É duro de acreditar, mas é verdade. Temos que agradecer a Deus, o nosso Pai, por estar nos dando a oportunidade de estar cultivando e aprendendo a paciência. E é impressionante quando a gente vai fazendo esse trabalho de conscientização do aprendizado, que essa dor
que essas dificuldades trazem, o foco e a visão passa para esse patamar mais expandido e a gente sai da mesmice do pequenininho, daquela irritação. É impressionante. Claro que a tolerância e a intolerância faz parte desse movimento. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade e consiste em não se ver superficialmente os defeitos alheios, mas em sim procurar salientar o que há de bom e virtuoso no próximo. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre nos seus mais ocultos refolhos os germes de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Aqui o convite que o Evangelho nos faz é ter o entendimento que cada um de nós, independente da quantas bobagens que a gente faz na vida, de quantos defeitos ficam muito gritantes para o outro, tem sempre lá a sementinha do bem. E aprendemos a ter esse olhar de tolerância, de saber que esse irmão, assim como eu, tem essa centelha divina e ele pisa na jaca assim como eu também piso. Ter esse olhar nos ajuda nesse processo de humildade. E não tem como fazer esse trabalho se a gente não está fazendo a nossa reforma íntima. Quando a gente sabe que aquilo que verdadeiramente nos perturba é porque nós temos em nós e não estamos vendo e estamos projetando no outro. Que a gente sempre está falando aqui do eu, leva para casa, que é teu. Porque quando a gente está fazendo esse processo da reforma íntima, a gente sabe do que nos incomoda, sabe que é nossa responsabilidade, o nosso olhar, que lente que eu estou olhando o mundo. Isso nos liberta. E para isso a gente vai aprendendo também o que é intolerável, porque nós todos temos um nível de coisas que são intoleráveis para a gente poder fazer as nossas escolhas. Geralmente, quando a gente está muito intolerável, é porque a gente não sabe o que é tolerável ainda para nós. Porque quando é realmente muito difícil ainda, a gente precisa aprender a colocar os nossos limites. Porque ninguém consegue tolerar o que é absolutamente intolerável ainda. Mas é o processo de buscar, né? Eu vou pular isso aqui, porque infelizmente passou um tempinho. E nesse trabalho de aprender a tolerância, a benevolência, a mansuetude, aprender as bem-aventuranças, se alguém tem alguma dúvida, porque a gente tem tão pouco tempo e tem que passar bem rápido. A gente convida, por favor, releiam as bem-aventuranças, que é o coração do Evangelho. Ali está todos os ensinamentos de Jesus para nos guiar nesse trabalho de melhoria, de foco, para que a gente aproveite cada dia dessa encarnação. E nesse bem-aventuranças, Jesus nos convida para sermos misericordiosos. Para poder exercitar o amor e a caridade, nós precisamos ser misericordiosos, que é uma grande jornada. E a gente começa pela empatia. A empatia é a autoconsciência, é o conhecimento de nossas próprias emoções, que auxiliará a perceber as emoções e os sentimentos do outro. Observar os outros com os olhos de bondade. Habitue-se a ver com os olhos da alma, para que você possa ver a alma do outro, o que a alma do outro está sentindo. Seja interessado em amigo. Para desenvolver a empatia, a gente precisa aprender a reconhecer o irmão que está na nossa frente. Porque absolutamente todos nós somos irmãos. E todos somos irmãos de Jesus. E todos são filhos do mesmo Pai. E o Pai não privilegia ninguém. O amor dele é o mesmo para o que já está quase na plenitude, para os que estão crísticos, como Jesus, até aquele que ainda está machucando centenas de pessoas e ainda não se dá conta. O amor do Pai é igual. Então, quando a gente aprende a desenvolver a empatia, a reconhecer que somos todos iguais, em momentos de aprendizado diferente, quando a gente pensa como que a gente se comportaria se a gente tivesse na história daquela pessoa, naquele momento a gente não sabe. Porque
Cada um está andando do passinho que a gente pode dar, do tamanho da perna de cada um. Muitas vezes a gente olha para uma criatura e fala, por que ela não aprende, não faz um pouquinho melhor? Mas a gente não sabe da história da pessoa. Quantas histórias a gente escuta que fala do esforço de cada um para vencer a sua encarnação. Eu nunca me esqueço daquela história que uma mãe chegou para o Chico chorando que os filhos nasceu sem braço e sem pernas. Vocês já ouviram essas histórias? E a mãe sem consolo, achando, coitadinho do meu filho. Olha, porque Deus permite que ele sofra desse jeito, ele vai ter uma vida muito difícil quando eu não estiver aqui para ajudar o meu filho. E Chico, ouvindo, Emmanuel falou para ela, minha senhora, ele vai sofrer, mas ele pediu essa lição, porque faz 5 encarnações que ele se mata. E dessa vez ele pediu, não quero nem perna e nem braço, porque eu não quero me matar. Então, muitos sofrimentos a gente olha e não entende a história de cada um. Por isso que a empatia nos ajuda a olhar olho no olho e a respeitar o esforço do outro, ainda que nos nossos olhos seja um esforço muito pequenininho. Mas definitivamente cada um está andando e dando os passinhos com o tamanho da sua capacidade, do tamanho da sua perna. E aprender a respeitar esse movimento é aprender a honrar o nosso próximo, aprender a amar o nosso próximo, aprender a não julgar o nosso próximo. E essa é a abertura para o caminho de amor. Outra maneira que abre o amor é a gentileza. Sejam os teus hábitos no culto da gentileza, uma metodologia de equilíbrio que te imponhas como disciplina de autoburilamento da vontade e do comportamento, numa preparação às colônias espirituais para onde transferirás mais tarde residência, onde o respeito e a cordialidade com a gentileza e o afeto preponderam em todos os círculos. Aqui é um convite e relembrar que nós estamos nos preparando para a regeneração, onde o amor é maior do que o orgulho. Hoje o nosso orgulho e nosso egoísmo é maior que o amor dentro de nós. Mas para a gente mudar nossa psicosfera e vibrar para se ganhar o privilégio de entrar na regeneração, nós temos que vibrar um pouquinho mais de amor e menos egoísmo e orgulho. E a gentileza é uma coisa um pouco mais fácil de praticar no dia a dia do que o amar. Porque é a porta que nos ensina o caminho do amor, aprender a ser gentil. O respeito, a gentileza, fazer o culto da gentileza, que faz com que a gente tenha a disciplina de nos burilar. Deu impaciência, vamos usar um pouquinho da gentileza para conosco e para com o próximo. A gentileza suaviza e abre as portas para o caminho do amor. E nesse capítulo, bem-aventurados os puros de coração. Deixa vir a mim os pequeninos, pois tem um alimento que fortifica os fracos. Deixa vir a mim os tímidos e os débeis, que necessitam de amparo e consolo. Deixa vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixa vir a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes. E eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso, de tamanha virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cura? É o amor, é a caridade. Aqui está o segredo da cura das nossas dores, das nossas feridas. Vivendo de acordo com o Evangelho, de acordo com as bem-aventuranças, no melhor que a gente conseguir, vai começar o trabalho de cura das nossas feridas, da nossa alma. As feridas que às vezes a gente tem carregado há muitas encarnações. Muitos desamores, muita rejeição, desvalia, vergonha. Tantas feridinhas que cada um traz dentro de si e às vezes não tem nem coragem de compartilhar. Mas aqui vem o Evangelho nos falando.
Este é o segredo da cura dessas dores. Vamos nos unir, vamos aprender esse bálsamo poderoso que é o aprendizado do amor e da caridade, de tudo isso que a gente está falando, que são pequenas sementinhas de tudo muito que tem no Evangelho. Mas isso para mim foi muito consolador, porque nós somos esses pequeninos, nós somos o que precisa de alimento, nós somos esses ignorantes que precisamos nos iluminar, nós somos esses sofredores, aflitos e muitas vezes infelizes, carregando sem que ninguém saiba as nossas feridas, que dói. E às vezes dói só às 2 horas da manhã, porque de manhã eu tenho que pôr um happy face e a luta, não é mesmo? Então esse é o caminho do amor. Viver de acordo com o Evangelho é aprender a fazer o caminho do amor. É isso que Jesus veio nos falar, isso que Ele veio nos ensinar com as suas lições. E Jesus, Ele olhava para cada um de nós e amava, porque Ele sabia que eventualmente nós todos também vamos amar uns aos outros. Ele sabia que nós temos todo o potencial que Ele teve, que chegou na esfera crística, e Ele nos aguarda, mas Ele veio nos mostrar o caminho. Vamos começar com pequenas gentilezas no dia a dia, para que essas gentilezas nos tornem mais em afabilidade, para que nos torne um pouquinho mais mansos. Vamos começar a ter empatia, com respeito às lições de cada um, sem julgamento, olho no olho, como irmão, respeitando, ainda que não concorde às vezes. E essa é a porta de abertura para a compaixão em nossos corações. E é nesse caminho de compaixão que nós vamos nos tornar um pouquinho mais misericordiosos, que vai nos levar a ter um pouquinho mais de experiência do amor e da caridade. E tudo isso, na realidade, começa por nós. Quando a gente começa a nos tratar com um pouquinho mais de gentileza e afabilidade, quando a gente começa a ter compaixão pelas nossas fraquezas, nossos errinhos, a gente começa a experimentar um pouquinho mais de amor para conosco. E isso, a primeira caridade começa a nos amar. Não tem como eu amar o próximo se eu não tenho amor para comigo. Porque Jesus veio nos ensinar: ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus está nos mostrando o caminho. Bora, a hora é essa. Não vamos desperdiçar mais nenhum dia, companheiros. Mais nenhum dia para a gente fazer esse caminhar. Para que a gente possa usar da gentileza, da alegria, da compaixão. Ser misericordiosos para conosco e sermos os mais mansos e bondosos que a gente consegue. Ainda que aos olhos de outro está muito a desejar, mas a gente sabe no nosso coração o tamanho do passo que a gente já está conseguindo dar. Bora seguir esse caminho, porque Jesus está aqui com a gente, nos convidando aí em frente. Obrigada. Obrigada, querida. Uma boa noite a todos da internet. Nos vemos na próxima terça-feira.